Bom dia a todos. Vamos a um treino para Santana de Parnaíba, para professor de Santana de Parnaíba, que vai prestar a prova do concurso de professor, tá? Essa é uma das últimas provas aí de Santana de Parnaíba. Então, nós vamos fazê-la e amanhã vocês terão treino de questões envolvendo autores, envolvendo legislação federal e municipal. Essa é a última prova aí. Vamos ver as perguntas que Santana de Parnaíba fez, ok? Vamos lá. Legislação e conhecimentos pedagógicos. O que não cair nessa bibliografia de vocês, a gente pula, tá? Então, aqui uma pergunta 11 é da Constituição, tem na bibliografia de vocês. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 206, estabelece que o ensino será ministrado com base nos princípios. Então, vamos ver os princípios aí conforme a Constituição. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Sim, né? É um dos princípios. Tanto está na Constituição como está na LDB, tá? 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Correto, é mais um princípio da Constituição, tá? Também da LDB. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas voltadas às instituições privadas de ensino? Não! Até pluralismo de ideias e concepções pedagógicas está certa, mas voltadas às escolas privadas, não, né? Públicas aqui no caso, tá? Em geral, porque a Constituição é para todos, né? Mas essa privada, a palavra é negativa neste caso. Então, a 3 está fora, tá? Tá errada. 4, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, certinho. Então, só o que está certo é a 1, a 2 e a 4, tá? 1, 2 e 4, a alternativa correta, letra C. C de casa aí. Vamos para 12. 12. As diretrizes nacionais para educação especial, na educação básica, institui que o atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial, sempre que se evidencie mediante avaliação e interação com a família e a comunidade. A necessidade de... Então, conforme as diretrizes que falam sobre a educação especial, né, está sendo perguntado sobre essa avaliação, sobre essa interação, ok? A necessidade de... Letra A. Acompanhamento com terapeutas especializados? Não. B. Atendimento educacional especializado? Sim, é o AEE, tá? AEE, atendimento educacional especializado. Ou seja, o aluno ele se matricula, né, no período normal, numa escola regular, no ensino regular. No contraturno escolar, ele tem esse acompanhamento, ele tem esse atendimento. Tá? O atendimento é feito no contraturno pelo AEE nas salas de recursos multifuncionais. O nome do atendimento é AEE. Então, aqui na pergunta 12, está perguntando, ó, institui que o atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, creche e pré-escola. Então, tudo vai iniciar desde a educação infantil para os alunos da educação especial, tá? E aqui, eles estão perguntando... o nome desse atendimento, esse conceito, é a letra B, atendimento educacional especializado. Aí, ó, C, assistência pedagógica especializada é pegadinha, monitoria individual com profissional especializado é pegadinha. Nas diretrizes não fala da D, não fala da C, não fala da A, é a letra B de bola, com certeza, tá? Vamos lá, 13. De acordo com o parecer número 2, assinale a alternativa incorreta. Fala sobre educação especial também, tá? Nós temos que encontrar uma alternativa incorreta. Todas vão estar dentro do que fala a educação especial, menos uma. Essa uma é a incorreta. Vamos ver? A.
Por educação especial, entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar, em alguns casos substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das possibilidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação básica. Verdade, tá certo? B. Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. Correto também sobre educação especial. C. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns, flexibilizações e adaptações curriculares, palavras-chave aí, que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino, recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequado ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória. Certo também. Vamos ver se é incorreto, é a D. É dever das escolas e dos sistemas de ensino a constituição de parcerias com instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e estudos de caso, relativos ao processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, visando ao aperfeiçoamento desse processo educativo. Tem uma parte certa e uma parte errada aí na letra D de dado, tá? Uma parte está certa, a outra parte está errada referente ao ensino superior, tá? Vamos lá. 14. Assinale a alternativa correta de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver? A. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a pernoite de um dos pais ou responsável, nos casos de internação da criança ou adolescente. Não, né? O ECA não prevê proporcionar essas condições do pernoite, tá? E sim, porque o ECA é uma lei que vai ser direcionada à criança e adolescente, então do 0 até completar 18, então não entra aí os pais, né? Então a lei não é uma lei para os pais, e sim para as crianças e adolescentes. B. O pátrio poder será exercido somente pelo pai, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a ele o direito, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Errado, né? Porque o pátrio poder é exercido igualmente, tanto pelo pai quanto pela mãe. E aí, na B, está falando que é só pelo pai. Não, tá errado. C. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais, certinho conforme o ECA demanda. É um dever dos pais, tem que, além de cuidar, além de educar, tem que dar o sustento aos filhos menores, ok? Tá certo? Vamos lá. D. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. O que está errado na D é a idade, não é 16, é 14, tá? Então, a alternativa correta aí da 14 é a C, ok? Vamos a 15. Mais uma aí sobre o ECA.
De acordo com o ECA, em seu artigo 90, as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes em regime de... Vamos lá. Orientação 1. Orientação e apoio sociofamiliar. Verdade. As famílias têm, né? Eles têm toda essa orientação e apoio aí, tá? Eles dão apoio tanto para as crianças e adolescentes, quanto eles dão apoio também para a questão familiar aí, tá bom? Apoio. 2. Apoio socioeducativo em meio aberto. Sim. 3. Colocação familiar. Se tiver que a criança ir para outra família. Abrigo. Sim, tudo isso prevê o ECA e tem o conselho tutelar por trás de tudo isso aí para ajudar também, tá? Então, ó, aqui tá falando, entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como o planejamento e execução de programas de proteção destinados à criança em regime D. Tudo que envolve criança e adolescente está previsto no ECA. Então, todos esses itens aí estão de acordo. Então, a alternativa correta aí, letra D, tá? Todos estão dentro do ECA. 16. As questões 16 a 18 referem-se aos parâmetros curriculares nacionais. Vamos lembrar um pouquinho dos currículos aí, ok? Lembrando que a BNCC foi feita depois. A BNCC ela teve como base para ser feita as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares, né? Vamos lá. Os PCNs, por sua natureza aberta, configuram uma proposta, a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional, empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Então, quando eu falo de PCN, que tem a ver com o currículo, é uma proposta, esses PCNs. A, impositiva, imposta. B, flexível. C, homogênea. Ou D, diretiva. D de direta, né? C, homogênea significa tudo igual. É heterogênea, né? Porque abrange todos. Nós somos diferentes. Então, aí, a palavra certa aí, proposta flexível. Flexível é a palavra-chave aí. Currículo, ele é um direcionamento, né? Porém, os PCMs, eles são abertos, eles são flexíveis para ser montado aí, tá bom? Enfim, a palavra certa aí é B, flexível. Vamos à próxima. 17. A temática da pluralidade cultural. Ó, pluralidade cultural entra em temas na parte diversificada do currículo, tá? Trabalhar a pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente, saúde, tantos aí temas, né, transversais aí. A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e a cultura, as relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como país. Vamos lá. Para completar, como um país o quê? A, complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. B, dinâmico, homogêneo e algumas vezes contraditório. D, democrático, diverso e algumas vezes dominante. D, simples, digno e algumas vezes justo. Podem ver que as palavras estão misturadas aí. Palavras-chave positivas, palavras-chave negativas, tudo misturado, tá? Então, por exemplo, simples, nós estamos falando do país, tá? Do Brasil.
oferecendo ao aluno possibilidade de conhecer o Brasil como um país. Então, como que a escola, que o poder público quer que os alunos vejam o país? D, simples, digno e algumas vezes justo? Algumas vezes justo não, né? Quando nós falamos de uma sociedade justa, democrática, algumas vezes, e ele não é simples, ele é complexo, tá? Democrático tá certo, dominante não, dinâmico tá certo, homogêneo não, contraditório não, complexo tá certo, multifacetado tá certo aí. A alternativa correta, letra A, isso está nesse documento que fala dos temas transversais, está correto. Vamos lá. 18. De acordo com os PCNs, a contribuição da escola é de desenvolver um projeto de educação comprometida com o desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na realidade para transformá-la. Um projeto pedagógico com esse objetivo poderá ser orientado por grandes diretrizes. Vamos ver aí. 1. Posicionar-se em relação às questões sociais e interpretar a tarefa educativa como uma intervenção na realidade no momento presente. Certíssimo, palavras-chave, questões sociais, tarefa educativa e intervenção na realidade, certinho a 1, tá? Aí o que vocês vão fazer nesse tipo de questão? Ir por eliminação. Por exemplo, qual que não tem a 1? A C. A C não tem a 1, tá descartada. A, B e D tem a 1, então continua, e a C está descartada. Questão 2. Tratar os valores apenas como conceitos ideais? Não, né, gente? Conceitos ideais, não. Lembra que nós temos vários, esses valores, né? E temos vários tipos de conceitos também? Tá? Então, ideais, essa palavra ideais negativa aí, né? Ideais não. 3, incluir, então assim, o que não tem o 2 tá, ó, 2 tá errado. Então, a letra A tem o 2, tá fora, a letra C tem o 2, já estava fora, a letra D tem 2, tá fora. Vai sobrar a alternativa correta, que é a B. Incluir essa perspectiva no ensino dos conteúdos na área do conhecimento escolar. Correto. A alternativa aí, B de bola, é a correta. 19. Em seu primeiro dia de aula, Aninha chegou à escola ansiosa para descobrir o mundo. Então, sua professora, ao passar a atividade, disse que ela precisava pintar a flor usando as cores verde para o caule, vermelho para as pétalas e amarelo para o miolo. Durante toda a sua escolaridade, ela estudou nessa escola onde chegava, sentava, abria o caderno e anotava tudo que os professores diziam, sem argumentos ou sugestões. Quando chegou a hora de realizar as provas do vestibular e ao se deparar com uma questão que não havia ninguém para orientá-la, a não ser ela mesma, a questão ficou sem resposta, em branco. Aninha não teve sucesso no vestibular. Aí fala da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Denominada essa educação recebida por Aninha como? Então, assim, é uma crítica que ele faz, né? Porque essa educação que foi ensinada a Aninha, totalmente incorreta, fazer tudo para ela, mostrar, ela teria que ter autonomia, né? E, na verdade, ela foi oprimida aí, né? Ela não teve liberdade de expressão, ok? Esse tipo de pedagogia que é criticado por Paulo Freire é a educação bancária, tá? Educação bancária que só deposita ali, ó, né? Então, assim, esse tipo de pedagogia é contra uma educação, uma pedagogia de autonomia. Então, a educação da autonomia, ela não teve autonomia. Educação libertária, ela também não teve, né? E educação empresarial é para confundir aí, pegadinha. O livro da pedagogia do oprimido fala da educação bancária, tá? Critica a educação bancária, ok? Eu tô falando dessa, mas deixa eu confirmar se
se Paulo Freire cai no concurso de vocês atual. Sim, cai Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia, tá? Então, assim, cai. O que Paulo Freire não concorda é essa situação, que é o do oprimido, tá? Ele concorda com a pedagogia da autonomia aí no caso. Mas cai no concurso de vocês Paulo Freire, tá bom? Vamos lá. 20. Vamos à próxima. Tem se acentuado nos últimos anos... Deixa eu ver se está gravando aqui. Se não apertei, tá. Tem se acentuado nos últimos anos a influência do pensamento pós-moderno no discurso curricular contemporâneo, tanto no Brasil como em outros países. Desse modo, algumas ideias características da literatura pós-moderna começam a repetir-se nos textos de currículos. Moreira destaca entre elas. Essa daí eu vou pular 20, porque não cai para vocês, que é um autor que não está na bibliografia de vocês, tá? Apesar da prova ser de Santana de Parnaíba, não pediram esse autor no último concurso, tá bom? Então a gente pula para não confundir. Conhecimentos específicos, agora a gente vai ver aqui o que realmente está no concurso de vocês, tá? Dessa prova anterior. Então, por exemplo, a questão 21... do Macedo não tá na bibliografia de vocês. Então, 21 e 22, pula. Sobre avaliação, está no de vocês. Então, a gente vai fazer, tá? Embora não esteja falando qual é o autor, mas sobre avaliação, na bibliografia de vocês é Jussara Hoffmann. Ela está e cai muito em concurso. Então, por isso, nós vamos fazer. Tá? Tudo que for avaliação no concurso de vocês está pela Jussara Hoffmann. Vamos lá. Avaliar é muito difícil. 23, hein? Avaliar é muito difícil. Atribuir valores é uma tarefa complexa. Supõe uma formação teórica e prática, que não pode ser dominada de modo imediato. Acredita-se hoje que um dos recursos que pode ajudar é a construção ou o uso de indicadores, ou seja, avaliar de modo indireto e muitas vezes de forma qualitativa. Então vamos relembrar aí um pouco do que a Jussara Hoffmann fala no livro Avaliação Mediadora. Ela fala que o professor deve ser e deve fazer uma avaliação mediadora, diagnóstica, formativa. Os aspectos qualidade estão acima da quantidade. O erro não é ruim, o erro é algo positivo para que o professor possa fazer a intervenção, tá? O diálogo é muito importante. Ela fala sobre a reflexão sobre a prática do professor. Vamos só relembrar um pouquinho dela, tá? Porque tem várias perguntas sobre ela aí. Vamos lá. Avaliação. Outra coisa, o que é negativo sobre a avaliação? A avaliação não deve ser classificatória, seletiva, por promoção. Isso são palavras negativas da avaliação, tá? Bom, continuando aí. Apesar dessa 23 estar falando do autor Macedo, o Lino Macedo também fala de avaliação. Mas nós vamos fazer a 23 porque fala sobre avaliação, embora não seja o mesmo autor, mas sobre avaliação é a mesma coisa, tá? Que eles escolheram também do concurso passado. Mas vamos fazer, independente do nome Macedo aqui, esquece o nome, é sobre avaliação, tá? 6 formas de avaliação praticadas de um modo ou outro na escola. Então, quais são os tipos de avaliação que são praticadas na escola? Independente se são certas ou erradas, tá? Em geral, pela pesquisa. Então, tem lá. A. Selecionar, diagnosticar, antecipar, orientar, certificar e regular. B. Elaborar, apresentar, verificar, mensurar, calcular e anotar. C. Planejar, executar, identificar, cobrar, somatizar e julgar. D. Analisar, captar, aplicar, articular, mensurar e divulgar. De todas essas daí, vocês podem pegar, porque ele não está falando o que é certo e o que é errado, e sim o que são encontradas nas escolas, pela pesquisa, tá? Vocês podem pegar 2 palavras que já matam, que é na letra A.
Avaliação seletiva é negativo. Avaliação diagnóstica é positiva. Vamos pegar esses dois exemplos aí, tá? Então, nós encontramos nas escolas tanto tipos de avaliações positivas ou negativas, mas encontramos em geral. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Mas não fica focado na 23, porque no concurso de vocês é voltado a Jussara Hoffmann, tá? A gente já vai chegar nela. 24, tá no concurso de vocês Délia Lerner? Tá. Délia Lerner observa que analisar e enfrentar o real é muito duro, mas que é imprescindível quando se assumiu uma decisão de fazer tudo o que é possível para alcançar o necessário. Ó, no próprio enunciado aí já está falando qual é o livro da Délia Lerner, tá? Está na bibliografia do concurso de vocês, que ela fala o real, o possível e o necessário. O real, nas escolas nós não temos alunos, leitores e escritores, são poucos. É possível mudar essa situação? Sim, depende dos professores, da didática, da estratégia, da metodologia. É necessário? Sim, porque eles estão sendo formados por uma sociedade, formar cidadãos. Por isso que ela usa as 3 palavras, real, possível e necessário, tá? Então, vamos ver aí. Délia Lerner observa que analisar e enfrentar o real é muito duro. Realmente, é muito complicado chegar nesse ponto. Mas que é imprescindível quando se assumiu uma decisão de fazer tudo o que é possível. Então, nós, professores, temos que fazer tudo o que é possível para chegar, né, para alcançar o necessário. Pelo menos que eles se tornem aí, inicialmente, leitores e escritores, enfim. Vamos ver as respostas alternativas referente a Délia Lerner. A. Construir escolas modelos como forma de minimizar o desnivelamento social. É esse o pensamento da Lerner? B. Instalar nas escolas práticas para uma profissionalização efetiva. É esse o pensamento dela? C. Elaborar ferramentas que permitam uma educação total. Ou D, formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita. A alternativa correta, com certeza, a letra D. A Délia Lerner utiliza essa palavra-chave, cultura escrita. É preparar leitores e escritores, formar leitores e escritores na escola, ela utiliza. Então, fazer com que eles tenham uma cultura escrita. Tá bom? Letra D de dado, com certeza, Délia Lerner aí. Vamos ver. Questão 25. Jussara Hoffmann também está no concurso de vocês, tá? Vamos lá. De acordo com a Jussara Hoffmann, a avaliação é essencial à educação, desde que tenha a perspectiva de ser problematizadora e que vise o questionamento e a reflexão sobre a ação. Ela fala mesmo, né? No livro Avaliação Mediadora, ela fala sobre reflexão sobre a prática do professor aí, tá? Então, a avaliação na perspectiva de construção do conhecimento parte de 2 pressupostos básicos, tá? Então, o que ela vai falar sobre avaliação? Qual é o pensamento dela sobre a avaliação aí? A. Verificação da possibilidade dos alunos se aprimorarem dos conteúdos e mensuração de seus conhecimentos e acertos. B. Confiança na possibilidade dos alunos construírem suas verdades e valorização da sua manifestação e interesse. Por enquanto, essa é mais bonitinha, cheirosa, né? C. Estabelecimento da possibilidade dos alunos captarem o processo cognitivamente e relação da sua aplicação e função? Não. D. Reflexão na possibilidade dos alunos memorizarem os conceitos e qualificação dos resultados e aprovações? Não. Sempre vai ter uma palavra negativa aí, tá, gente? Sempre. Só um minutinho. Sempre vai ter uma palavra negativa. Continuando aí, então cada uma delas aí vai ter uma palavra negativa, tá?
Por exemplo, na A, a Jussara Hoffmann não prioriza só acertos, ela prioriza também erros, porque através dos erros tem a intervenção, né? A letra C está falando captar processo cognitivamente. A letra D está falando focado na memorização. Não, a avaliação que ela fala é avaliação mediadora, formativa, processual, tá? É um conjunto. Então, a alternativa correta sobre avaliação aí, B de bola. Ó, palavra-chave, construírem. É essa palavra que é usada. Construírem suas verdades. Então, o aluno que constrói o próprio conhecimento, você só vai ser o mediador da situação. Valorização da sua manifestação e interesse. Então, alternativa B de bola aí. Fiquem espertos, porque às vezes acontece de cair as mesmas questões em concursos diferentes, tá? Algumas. Pode? Não, mas acontece. Vamos lá. 26. Hoffmann aborda a perspectiva da ação avaliativa como uma reorganização do saber. Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando o diálogo que ela fala muito. Ela considera que o conhecimento reproduzido pelo aluno, num dado momento de sua vivência, é um conhecimento de superação e que a criação aprimora sua forma de pensar o mundo, à medida que se depara com novas situações, novos desafios e formulam suas hipóteses, né? Ela fala de dar desafios para os alunos, né? Portanto, a postura do professor frente às alternativas de solução construídas pelo aluno, deveria estar necessariamente comprometida com a concepção de. Então, conforme a Hoffmann, né, essa concepção sobre uma ação avaliativa está em qual alternativa? A. Reflexão educacional. B. Reorganização temporal. C. Construção libertadora. Ou D. Erro construtivo. A alternativa correta é a letra D, erro construtivo. Porque ela fala que através do erro tem a intervenção do professor. Então, o erro não é considerado algo negativo conforme a Hoffmann. É algo positivo, porque a partir dali o professor pode fazer uma intervenção e mostrar para o aluno algo construtivo a partir daquele erro, tá? Que é onde tem novas situações, novos desafios e formulam hipóteses, tá bom? Então, 26, a alternativa correta D, erro construtivo é a palavra-chave da Hoffmann. Próxima, 27, também é da Hoffmann, ela cai muito em concurso público sobre avaliação. Segundo Hoffmann, o sentido fundamental da ação avaliativa é tal. São duas palavras na sequência. A tarefa do avaliador é de tornar a descoberta em algo melhor. Os professores precisam agir como filósofos, refletindo sobre a problematicidade das situações. A avaliação é essencial à docência, no seu sentido constante de inquietação e da dúvida. Um professor que não problematiza as situações do cotidiano, que não reflete passo a passo sobre suas ações e as manifestações dos alunos, instala sua docência em verdades prontas, adquiridas e pré-fabricadas. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto acima, sobre ação avaliativa. Vamos ver? O sentido fundamental da ação avaliativa é A. Processo e quantificação. B. Desafio e nivelação. C. Movimento e transformação. Ou D. Acompanhamento e nivelação. Vamos lá. A alternativa correta aí, C, duas palavras-chave, movimento e transformação. Quantificação não, nivelação não, tá? Porque ela prioriza a qualidade, não a quantidade, então não é quantificação. E nivelação significa que todos devem ter o mesmo nível. Nós sabemos que cada um aprende de uma forma, tá? Então aí a alternativa correta é a letra C, vejam. Segundo Hoffmann, o sentido fundamental da ação avaliativa é
o movimento, a transformação através de uma avaliação correta, tá? Então, letra C aí seria o correto aí. Continuando, vamos ver aqui. Delia Lerner, tá na bibliografia de vocês, então nós podemos fazer. 28. Para que a leitura se transforme na escola, não só como objeto de ensino, mas também de aprendizagem, é necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno. Isto é, deve cumprir uma realização de um propósito que se valoriza. Segundo Lerner, cada situação de leitura deve responder a um duplo propósito. Qual é o propósito aí? Ó, lembrando, a Lerner ela fala que tudo que a gente for ensinar ao aluno, né, todo conteúdo nós chamamos de objeto de ensino. Objeto de ensino professor, ou seja, porque é o professor que vai preparar esse objeto de ensino, né, para dar a aula. Então, todo conteúdo é chamado de objeto de ensino. Então, objeto de ensino, professor, objeto de aprendizagem, aluno. Então, todo objeto de ensino deve ser transformado em objeto de aprendizagem para chegar até o aluno, tá? Então, ela vai chamar, no livro dela, ela dá um duplo propósito. Já caiu em outros concursos essa, tá? Qual é o duplo propósito da situação da leitura, tá? Ler. Leitura tem o duplo propósito. Leitura, não estou falando diretamente de alfabetização, de leitura como um todo. Qual é o propósito? A leitura tem um propósito didático e comunicativo. B, decodificador e aplicativo. C, semântico e morfológico. D, social e funcional. Conforme a Delia Lerner, letra A. A leitura ela é didática e comunicativa. Então, ela tem um propósito didático, porque o aluno precisa aprender ali na escola, né? A questão da leitura, da interpretação, da produção, tudo. Além disso, a leitura tem um propósito comunicativo. Porque as pessoas leem, é bilhete, é carta, é e-mail, né? Então, tem dois propósitos uma leitura, tanto didático quanto o comunicativo. Então, a letra A aí, ok? 29 também da Delia Lerner. Vamos ver aí. Delia Lerner está no concurso, então a gente pode continuar com ela. Lerner acredita que a escola é capaz de produzir transformações substanciais sem perder sua especificidade institucional, sem renunciar à sua função ensinante. Mas para isso há alguns desafios a enfrentar. Então, o que a escola precisa enfrentar, né? Está falando que a escola ela é capaz sim de produzir essas transformações nos alunos, mas tem alguns desafios a enfrentar para que isso possa acontecer, tá? Vamos lá. Então, vamos ver se todas ou algumas estão nesses desafios. 1. Promover a descoberta e a utilização da escrita como instrumento de reflexão sobre o próprio pensamento, como recurso insubstituível para organizar e reorganizar o próprio conhecimento. Está certo, é um pensamento da Lerner sobre a questão da leitura, tá certo. 2. Combater a discriminação que a escola opera atualmente, não só quando cria o fracasso explícito daqueles que não conseguem alfabetizar, como também quando impede aos outros, os que aparentemente não fracassam, chegar a ser leitores e produtores de textos competentes e autônomos. É uma crítica que ela faz no livro, né? Que a escola aí cria o fracasso de certa forma, mas isso não pode acontecer, tá? 3. Combater a discriminação e unir esforços para alfabetizar todos os alunos, assegurando a apropriação da leitura escrita como ferramentas essenciais no progresso cognitivo e do crescimento pessoal. Sim, porque além dele ter que aprender a ler e escrever ali, para a escola ele vai usar para o mundo. E queira ou não, é um crescimento pessoal dele, né? Então é correto afirmar que todas estão certas sobre o pensamento da Lerner. É a D de dado, 1, 2 e 3 aí, tá? Vamos ver o que mais aqui.
A 30, deixa eu ver sobre o que é a 30. Vamos fazer, não tem a 30 e 31, deixa eu ver, não tem um autor específico, mas no geral, tá? Vamos colocar aí a 30. Para romper com a correspondência linear entre parcelas de conhecimento e parcelas de tempo, Lerner também. Lerner evidencia que é necessário cumprir pelo menos com duas condições: manejar com flexibilidade e duração das situações didáticas e tornar possível a retomada dos próprios conteúdos em diferentes oportunidades e a partir de perspectivas diversas. Criar essas condições requer pôr em ação diferentes modalidades organizativas. Então, ela fala dessa organização, tá? Ó, criar condições requer pôr em ação diferentes modalidades organizativas. Quais são os exemplos dessas modalidades organizativas que vão ajudar a trabalhar o tempo, a trabalhar toda a parte de leitura e escrita com as crianças, essa flexibilidade, enfim. Vamos ver aí. A. Roteiro de livros, compreensão, interpretação, análise do processo, essas modalidades que ela fala. B. Projetos, atividades habituais, sequências de situações e atividades independentes. C. Situações alfabéticas, decodificação global, sócio-interacionista e leitura coletiva. D. Preliminares educativas, organização textual, simbologismo e aplicação efetiva. Não. Ó, tudo que estiver a palavra projeto é palavra-chave do concurso, tá? A alternativa correta é a letra B. Essas diferentes modalidades organizativas estão projetos, atividades habituais, são aquelas atividades que você sempre coloca no dia a dia, por exemplo, a leitura de um livro é uma atividade habitual. Sequência de situações, sequência de atividade fácil, médio e difícil, tá? E atividades independentes, tá? Que não segue uma sequência, tá? Tudo tem, mas que está no planejamento. Então, a palavra forte aí é projeto, B de bola, tá? B de bola. Vamos ver aqui na 31. A vida em sociedade pressupõe a criação e o cumprimento de regras e preceitos capazes de nortear as relações, possibilitar o diálogo, a cooperação e a troca entre membros deste grupo social. A escola, por sua vez, também precisa de regras e normas orientadoras do seu funcionamento e da convivência entre os diferentes elementos que nela atuam. Nesse sentido, as normas deixam de ser vistas apenas como prescrições castradoras e passam a ser compreendidas como a. Condição necessária ao convívio social. B. Subserviência cega à internalização e à obediência. C. Consequência libertadora, já que banaliza as relações sociais. Não. D. Prática para estimular uma espécie de tirania às avessas. Tudo negativo, ó. Tirania, tudo palavra negativa. Tirania, não podemos falar nada disso na educação. Tirania, banaliza, subserviência, cega, internalização, não. Tem que ser palavras suaves a respeito. Letra A, ó, vida em sociedade, já tá dando a dica. Condição necessária ao convívio social, tá? Então, assim, quando a gente fala de regras, limites, trabalhar através do diálogo, é para praticar no convívio social, uma harmonia, para que a gente possa viver dentro de uma sociedade, né? Então, a alternativa correta aí, letra A, convívio social, palavra-chave. 32, deixa eu ver de quem que é aqui, o 32, se cai para vocês. Não, essa daí não cai, desse autor não. Ó, eu tô pulando as que não tá na bibliografia, pra gente não ficar focando no que não tá? Algumas a gente faz, algumas não.
Deixa eu ver aqui. Ó, vamos ver essa daqui. 36. O programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, implementado pelo MEC desde 2003, tem formado gestores e educadores para a efetivação dessa nova proposta educacional, tendo como princípio a garantia do direito dos alunos com necessidades educacionais especiais. Então, nós estamos falando de educação especial aí, tá? Vamos ver aí o que completa sobre educação especial. A. Convivência e integração somente nas escolas e classes especiais do ensino infantil? Não. Ainda mais esse somente é pegadinha, tá? Porque quando a gente fala de educação especial é para todos. Então não é só nas escolas especiais, nas escolas regulares, não é só no infantil, então tá errado, tá? B. Integração e socialização nas escolas e classes específicas do ensino regular. Parece estar certo. C. Acesso e permanência nas escolas, classes comuns do ensino regular. Tá. E D. Acolhimento e aceitação nas escolas e classes especiais do ensino regular. Bom, letra D também está descartada porque não existem escolas classes especiais, não, eles estão junto com nas classes comuns, não existe classes especiais dentro das escolas regulares para atender só esses alunos, tá? Então, entre B e C é a C, vamos ver o porquê. C, acesso e permanência nas escolas, ok? Classes comuns do ensino regular. E na B tá falando classes específicas, né? E é classes comuns, não tem classes específicas para educação especial, tá? E integração e socialização estão ali, né? Quando nós falamos de educação especial, é integrar e incluir, mas a socialização faz parte da integração. Então, a alternativa correta é a letra C. Acesso e permanência nas escolas e classes comuns do ensino regular, tá bom? C. Eles têm que estar no ensino regular e no contraturno que é o AE. Vamos lá. 37. Após a Conferência Mundial de Educação para Todos, o Brasil sinalizou que estava pronto para promover novo avanço na relação com seus cidadãos com deficiência. Os pressupostos que fundamentaram essa atitude foram de... Vamos lá. A. Educacional, emocional, cognitivo e afetivo. B. Empírica, política, cognitiva e psicológica. C. Humanitária, afetiva, social e ética. D. Filosófica, ética, política e social. Então, sobre a atitude. Então, quando nós falamos nessa conferência sobre cidadãos com deficiência, essa atitude está pautada, ela é de natureza de filosófica, ética, política e social. Envolve tudo. Porque existe uma história por trás, né? Existe a ética para tratar com esse tema. Existe a situação política, porque é dever do poder público garantir tudo a eles, né? Os direitos. E eles fazem parte de uma grande sociedade aí, né? Eles vão ser formados cidadãos também, tá? Então, as outras têm uma palavrinha ou outra positiva, mas acaba sendo... Deixa eu ver o negócio aqui, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ok. Ah, não, porque vai ficar faltando política. Tá certo, então. D de dado, vamos ver as outras. – 38. No âmbito da educação, a opção política pela construção de um sistema educacional inclusivo vem coroar o movimento para assegurar a todos os cidadãos, inclusive aos com necessidades educacionais especiais, a possibilidade de aprender e administrar a convivência digna e respeitosa numa sociedade. A alternativa correta aí
A, capitalista e política. B, complexa e diversificada. C, moderna e aberta. D, democrática e modelizadora. D, democrática tá certo, mas modeladora não. C, não moderna, mas aberta, tudo bem. A, capitalista, não. O pensamento não é esse. É letra B de bola, complexa e a palavra-chave aí, diversificada. Nós estamos numa sociedade diversificada. É complexa porque não é simples, né? É uma sociedade complexa porque cada um pensa de uma forma, mas diversificada. Nós temos diversas culturas, diversos pensamentos, diversas situações. Então, diversificada. B de bola aí. Deixa eu ver aqui. Piaget. Vamos fazer do Piaget. Deixa eu até confirmar se ele tá. Vamos fazer essas duas últimas aí. Ah, sim, o Yves de Latarne, Marta Koll. Tem mais uma que eles escrevem o livro Psicogenéticas, né? Piaget, Vallon e Vygotsky. Então, vamos fazer essas duas aí para finalizar, tá? É interessante notar uma peculiaridade de Piaget no que se refere às influências da interação social no desenvolvimento cognitivo. Em geral, quando se pensa em tais influências, aborda-se a questão da cultura, determinadas ideologias, religiões, classes sociais, sistema econômico, presença ou ausência de escolarização, características de linguagem, riqueza ou pobreza do meio. Piaget pouco se remete a fatores dessa ordem, no que certamente limita sua teoria. A alternativa determinante por ele assinalada é aquela que opõe a coação à cooperação. Ora, isso significa que Piaget pensa o social e suas influências sobre os indivíduos pela perspectiva da... Vamos relembrar aí o Piaget, tá? Ele, apesar dele ser voltado à genética, à biologia, né? Essa parte, ele também vai pensar no social, tá? Ele fala de cada situação, tá? Mas aqui, ó, quando fala Piaget pensa o social, então ele pensa na sociedade e no social, e suas influências sobre os indivíduos pela perspectiva da... Então, qual é a perspectiva, qual é o olhar do Piaget perante a tudo isso? A perspectiva dele, o olhar dele é pela política? É pela filosofia? É pela sociedade ou pela ética? D de dado pela ética, porque ele vem de genética, de biologia, né, de experiências, de descobertas. Ele é psicológico, né? Então, ele vem numa questão do que a ética em primeiro lugar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a ética está nessa situação, tá? Vamos lá. Então, é D, né? 40. A intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. A importância da intervenção deliberada de um indivíduo sobre outros, como forma de promover desenvolvimento, articula-se com o postulado básico de Vygotsky. Lembra lá, Vygotsky é o todo interacionista, né? Ele fala que a criança vai se desenvolver, vai aprender através das interações com o outro, interações com o meio, né? Só lembrando um pouquinho aí, ele fala muito da função social, Vygotsky, né? Vamos lá. Então, a importância da intervenção deliberada de um indivíduo sobre o outro, como forma de promover desenvolvimento, articula-se com o postulado básico do Vygotsky. A aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da criança. B. Os procedimentos de instrução devem se iniciar somente a partir do momento que a criança começa a verbalizar. Então, somente aí, complicado. C. Tudo que tiver somente, apenas, fiquem espertos. C. A atitude mediadora se iniciará através do envolvimento da criança com a construção dos conceitos. D.
A origem de um conceito se efetivará a partir de uma situação concreta. Então, a alternativa correta aí, conforme o pensamento do Vygotsky, é a letra A. Ó, a aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da criança, ou seja, ela vai interagir, a partir do momento que ela nasce, ela já está interagindo. Conforme ele, ela já está aprendendo, ela já está se desenvolvendo, tá? Então, a letra A, o pensamento do Vygotsky aí, ok? Aguardem o próximo vídeo aí.